Moncoque. Panelas de alta performance certificadas com nota A pelo Inmetro e aprovadas pela Anvisa. Moncoque une inovação e segurança em cada detalhe, com tecnologia avançada para um preparo mais fácil e eficiente. Com design sofisticado e qualidade profissional, a Moncoque transforma a sua cozinha em um espaço de estilo e praticidade. Aproveite agora mesmo 40% de desconto exclusivo usando o código PODMEN40. É isso aí, gente. Estamos ao vivo aqui. E agradecer a Alexandre Correia por ter me convidado a ser parceiro dele. Obrigado, Alexandre Correia. Obrigado, meu Obrigado, amigo. meu irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Muito bem-vindo a todos. Nós somos eu e Tobias no Cosme na área. Mais poderoso que eu, que é Alexandre Correia. É a nossa entrevistada especial do primeiro programa, que é ela, além da Viva, está na Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo, ainda mandando e botando ordem em São Paulo. Eliana Passarelli, doutora Eliana Passarelli, é uma honra. Eu estive no seu aniversário e nós vamos comer bolo depois desse programa. Faço questão. Porque minha mãe faz aniversário, a minha mulher faz aniversário, tá todo mundo, meu sogro. Se eu não fizer certinho hoje, ele me põe para fora de casa. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, fico muito honrada de ser a primeira. E vocês mandam, né? Porque, na verdade, um Podman com uma mulher aqui tá ótimo, adorei. E obrigada pelo convite, fico realmente honrada e fico à disposição aí para o que vocês mandarem. Pode perguntar tudo? Tudo. Tudo que a gente quiser. Comigo sempre pode perguntar tudo e eu respondo tudo Você também. já tem uma pergunta na cabeça ou não? Eu fiz com muita cautela e muito cuidado. Né? Vai. Com toda a deferência à nossa primeira convidada, né? Então vai você. Então vamos lá, doutora. Vamos lá, porque o pessoal de casa deve estar bastante ansioso aqui. Em algum momento, a doutora fez uma declaração. A Lei Maria da Penha pode ser maravilhosa, vírgula, desculpem, não é. Pergunta, qual a opinião da senhora sobre a Lei Maria da Penha? Lei Maria da Penha não é uma lei maravilhosa. Primeiro que ela é uma lei procedimental, né? Ela coloca tudo o que ela quer, no sentido de, por exemplo, a mulher é espancada e quem tem que dar um lugar de abrigamento a ela é o delegado de polícia. Desculpe, o delegado não consegue nem sair do plantão, né? Tobias sabe bem disso, em função de um trabalho de plantão, ele tem que guardar a mulher da violência doméstica. Isso eu já acho um absurdo. Dentre outros absurdos, e eu acho que não é, e que todo mundo se encantou com a Lei Maria da Penha, é que quando ela surgiu, realmente assim, vai resolver o problema do mundo. Não vai, Alexandre, não vai resolver. Nem o problema de A, nem o problema de B, nem o problema de C. Nós estamos falando de uma lei feita para as mulheres que apanham à noite e vão trabalhar pela manhã e não tem mais onde ficar. Esta que é a realidade. Todo mundo acha que será resolvido o seu problema da noite para o dia e não será resolvido da noite para o dia. O acolhimento, essa mulher já começa daí, assim, 1000 vantagens. Ok. Tá? Então, ela tem 1000 vantagens. Uhum. Só que, na prática, não tem 1000 vantagens. Porque, por exemplo, ela sai de casa, trabalha. Ok. Muitas vezes, ela que paga a cesta básica do marido quando ele é denunciado. Não na Maria da Penha, em outros casos. Tá. E há aí todo um abuso psicológico, um abuso físico, enfim, todos os abusos que vocês quiserem para uma mulher que, na verdade, acha que está com um pedaço de papel, está com tudo na mão, que é a medida protetiva, e não está com nada. Porque o cara violento mesmo, ele vai lá e mata. Pouco importa se ele faz ela comer o papel. Perfeito. Essa que é a verdade. Só que ninguém alerta para isso. Então, todo mundo que trabalha com a Lei Maria da Penha vai até a página 3. Da 3 em diante, ninguém vai. Perfeito. O que é isso? Uma vez eu tive a oportunidade de falar isso para o governador, para o Dória. Falei, quando nós cuidarmos realmente da violência doméstica como ela é, e a violência secundária é do filho, é dos filhos, e nós não damos valor para esses
para os filhos no sentido de serem vítimas secundárias, porque são vítimas diretamente ligadas à violência, quando nós dermos um ofício para esta mulher, ofício mesmo. Então, a mulher sai de casa, vai fazer um curso qualquer e pode se autossustentar. Na verdade, o Estado não tem que ser protecionista, o Estado não tem que ser assistencialista. O Estado tem que dar o direito que ela tem como vítima, tá? Então, se ele der o direito que ela tem como vítima, ela se torna cidadã. Caso contrário, ela é subcidadã. Ela não é uma cidadã. E ela vive do assistencialismo de ONGs. Então, não venham me dizer que a Maria da Penha é fantástica, porque não é. Perfeito. É uma lei que fala de procedimento e que, na prática, nós não conseguimos colocar. Tá? Então, se quiser, falo mais aí. Deixa eu só complementar uma coisa. Eu escutei de um promotor que há uma mecanização da Lei Maria da Penha. A senhora concorda com isso? Concordo plenamente. Perfeito. Concordo plenamente. E não raro, eu dou pareceres contra em habeas corpus, eu dou parecer contra em pareceres criminais e faço sustentação muitas vezes no tribunal de habeas corpus, onde as medidas protetivas permanecem quando está arquivado o inquérito por falta de provas. Desculpe. Hoje, o Supremo Tribunal entende que, sim, vamos continuar com a medida protetiva. E a vida daquele cidadão, como é que fica? Né? Para o resto da vida, ele vai ter que cumprir uma medida protetiva se não há nem processo criminal. Vou avisar agora, estou falando para vocês, não tem a ver com o caso do Alexandre, que fique muito claro. Não, sim, a senhora tem 2.500 júris, né? Sim. A senhora já pegou algum caso que teve alguma medida protetiva onde a senhora percebeu que a mulher ela criou essa história para afastar o marido de alguma situação, seja do filho, de empresa, seja de alguma forma? Deixa eu te falar, Tobias, os júris não contam nesses casos, porque aí são vítimas fatais, né? Entendi. O que acontece muitas vezes? Que ela não tem noção do perigo que ela corre. Ela menospreza o perigo, porque é assim, a gente não pode esquecer que na Lei Maria da Penha e nessas relações existe toda uma relação afetiva. Nós não mecanizamos o sentimento das pessoas. Então, muitas vezes essas mulheres são vítimas, primeiro, não percebem que são vítimas, porque estão acostumadas àquele tratamento. Infelizmente. Círculo vicioso, acaba virando, sim. né? Só que é um ciclo de violência que cada vez sobe mais, né? Então, não vai ficar naquele cara que xinga, não vai ficar naquele cara que financeiramente se elocubra, que nem eu acabei de dar. O cara vai pagar a cesta básica de porte de entorpecente com o dinheiro da diária da mulher na limpeza, na faxina. Essa é a real. Quantas vezes não acontece isso? E o que é mais grave nisso tudo? Nós não damos assistência, não damos, eu digo a justiça inteira, assistência psicológica integral a esta mulher para que ela saia desta rede que se forma em torno dela mesma. Mas o Brasil não tem estrutura para isso, né, doutor? Então, nós estamos num país que não dá estrutura nenhuma para ninguém, né? Tudo bem, Tobi, então não romantize a Lei Maria da Penha, por favor. Porque o que acontece com a maioria das mulheres é assim, pegou a medida protetiva, ela acha que ela está protegida para o resto da vida. Não está. E ela não tem essa noção, porque ninguém contou para ela que a medida protetiva não serve para ela naquele momento. Quando você prende um cara por desobediência à medida protetiva, você cria nele um sentimento novo, que é o de vingança. Exatamente. Quando você tira o cara, e eu estou falando, desculpe, eu estou falando de homens que trabalham, de homens que apesar dessa violência, são homens que trabalham e que mantêm os filhos. Quem é que vai admitir um mandado de prisão por desobediência, ficar 1 mês na cadeia, perder o seu trabalho, entre aspas, perder a pouca dignidade, se é que tem alguma que lhe resta, e acaba fazendo maiores crimes? Ele sai dali com outro potencial. Sim. Existe
Eu posso falar de cadeira, porque foi assim, a primeira vara de violência doméstica, eu fui a primeira promotora da violência doméstica, que é a do Butantã. Não, a senhora é tida como a defensora das mulheres no Brasil. É, né? Então, a primeira vara de violência doméstica fui eu que trabalhei. Eu que trabalhou. Junto com bons juízes, que é primordial para esse tipo de decisão, juízes lúcidos. Tá? Promotor tem que ser lúcido, e desculpe, depois de 40 anos de Ministério Público, eu me julgo lúcida, e juízes mais lúcidos ainda. Então, o que acontece? Existe um artigo na Lei Maria da Penha, que é o artigo 16. Nesse artigo 16, que era cumprido à risca, conforme a violência, e eu estou dizendo conforme a violência, porque você tem, como eu disse, o afeto. De um lado pode não ter, mas você vai ter do lado mais fraco. Em que nós fazíamos essa audiência preliminar com o casal, com o companheiro, a companheira, o namorado, a namorada, só que daí a gente já deixava mais claro do que nunca quais eram as consequências dali para frente. Não era assim, medida protetiva, dá aqui a medida protetiva. Não, você olhava nos olhos das pessoas, tanto da vítima, né, quanto do autor. E quando você olha no rosto, desculpe, nós temos o dever de sacar o que está acontecendo. Então, muitas vezes você tinha realmente mulheres que eram absolutamente vítimas e não sabiam nem o quanto eram vítimas. E daí, o Ministério Público, com seu peso, já coloca as coisas às claras. Como é que vai ficar daqui para frente? E não pode deixar voltar para casa e não dar mais, sabe, aquela coisa. Não adianta ficar tocando apito de GCM. GCM, quando chega, é tarde. Entendeu? Qual seria uma solução para isso? Acompanhar com assistentes sociais e psicólogos. Mas não tem efetivo suficiente para fazer isso. Então. Na íntegra seria como a senhora está falando. Então não adianta a gente falar que a Lei Maria da Penha é boa. Ela não funciona, né? Em alguns momentos. A senhora sabe também que, por toda essa polêmica que gerou com o Alexandre aí, não tem nada combinado com ele. Nós não fizemos pauta, não fizemos nada. Não, e eu também não teria nada combinado com ele. O que eu tivesse que falar, falarei. Não, então. Isso para mim. E no caso aí, o Alexandre está levantando uma bandeira que ele foi até chacota com essa bandeira que ele está levantando, e é uma bandeira real, verdade, não estou defendendo ele não. Primeiro que eu aceitei o convite dele porque eu acredito nele. Eu acredito nele. Aliás, o processo dele está demorando demais, inclusive, não estou aqui para cobrar, mas a justiça está meio lenta. Por quê? Está lenta, né? Eu falei, vou te cortar. A respeito do caso do Alexandre, eu tive a oportunidade de falar no Chupim, e vou repetir aqui. Falou com quem? No Chupim, no programa Chupim. Tá. Da Metropolitana, tá? E vou repetir aqui. A briga do Alexandre judicial é coisa de 20 anos. E tô repetindo aqui. Vai demorar 20 anos. Opa. Mas isso não é um desrespeito com o outro lado que está sendo achincalhado, humilhado, nessa mídia que massacra? Não, nós temos 2 processos aí que nós não podemos desvirtuar os caminhos. Um deles, sem dúvida alguma, é o processo de interesse financeiro. Certo. Ok? Mas vai demorar 20 anos isso também? Vai demorar uma pancada de tempo. 20 anos eu estou falando no geral. Não sei como é que está o processo de família, né? E nós temos aí, além de um processo de família, mais partilha de bens e tudo mais, que essa vai demorar mesmo. E aí nós temos que ver a quem interessa a demora. Estou dando um lado. Nós temos um processo crime, que eu nem sei se virou processo, virou, Alexandre? Não, ainda está no IP. Está no inquérito policial. Então, nós temos 3 frentes aí. Então, quando eu falei no Chupim, nós falávamos de uma briga gigantesca, de um patrimônio igualmente gigantesco, e que não é resolvível assim, puxa daqui ou puxa de lá. O juiz de família vai ter trabalho na história para partilha de bens. Vai ter que avaliar bens. Eu estou até entrando num processo que nem é meu, que eu não conheço. Eu estou falando da minha prática. A experiência da senhora, né? Em relação à vida pública, né? Em relação ao meu trabalho. Mas, enfim, eu te cortei, mas é isso que eu queria falar. Existe uma demora que, infelizmente, os nossos códigos não nos ajudam.
entendeu? Código Civil, Código Penal. Eles não colaboram para que as coisas andem. Perfeito. Eles colaboram para que as coisas fiquem no meio do caminho e dure o tempo que durar, o juiz tem que cumprir prazo. Essa que é a real. Muito bem. Doutora, obrigado pelas suas considerações. Eu digo para a senhora o seguinte, essa luta ela vai ter que encerrar, até deixando aí claro, porque nada mais importante do que se forçar um acordo, nem que ele seja um acordo ruim para mim, porque eu não tenho saúde psicológica, doutora, porque eu vou a caminho de 12 meses desse massacre, né? Então, existe uma parte que está cômodo, existe a parte que está incomodada, que sou eu. Então, a gente, a qualquer preço, eu não vou deixar, porque já me falaram exatamente o que a doutora disse, né, sobre a extensão que esse caso pode levar. Mas agradeço suas palavras também, Tobias. Você é apresentador hoje, hein? Não esquece disso que você é apresentador. Agora vamos falar de um fator positivo aí, que é a bandeira que ele está levantando, da alienação parental, das injustiças. Inclusive, nós somos aí na Moncoc, que é o nosso patrocinador. Queria agradecer todas as pessoas que estão aqui, inclusive você que está assistindo. Se você entrar no site da Moncoc, alguém pode me passar o site aqui depois, eu vou pôr o site da Moncoc, você tem 40% de desconto na compra desses produtos fantásticos que tem a Moncoc, mas o Alexandre está levantando uma bandeira da alienação parental. E o dia que eu estava na Moncoc, nós fomos fazer uma visita lá, lembra? Uhum. Um advogado parou na frente dele, falou que ele não via o filho há quanto tempo? Você lembra? Alguns anos. Você que falou com ele. Isso. Desesperado, doutora. Ele não conseguia ver o filho dele faz 2 ou 3 anos. Como é que pode isso? Olha, O lado do homem, doutora, a senhora que tem experiência, o que deve ser feito, o que seria feito? Porque eu acho que é uma bandeira que é valiosa. Porque nem todo homem é homicida, bate, agride. Claro. Não é? Então, aí nós temos eu preciso colocar uma coisa muito assim. Você sabe que o Brasil, eu não diria que é o único, mas eu diria que é um dos poucos que ainda mantém a lei de alienação parental. Isso foi discutido muito na CPI de maus tratos e de pedofilia do Senado Federal, onde eu tive a honra de ser consultora jurídica. Eu não vou lembrar o nome do livro e nem do indivíduo que criou a lei de alienação parental. Mas, assim, ele foi altamente criticado e a lei já foi revogada em muitos países. Porque ela é deficitária e ela cria uma situação de perigo. Não é de perigo em relação ao pai e à mãe, é de perigo em relação à criança. Né? Ela afeta mais do que nunca os filhos. Aqui eu vou parar para dar um conselho. Tá? Um conselho de mãe, de avó, porque você me conhece, você sabe toda a minha vida. Sim. Eu nunca, e aí você precisa ter maturidade para isso, precisa ter decência, e o termo é esse mesmo, decência, para não colocar o seu filho numa situação dessa. Então, quando eu me separei, eu respeitei o pai dos meus filhos. E o pai dos meus filhos respeitou a mim. Até hoje, nós nos respeitamos como seres humanos, como pai e mãe. Meu ex-marido nunca foi proibido de ver os filhos, nunca foi proibido de entrar na minha casa, ensinar matemática para os meus filhos. Meu ex-marido não tinha horário nenhum determinado. Nós pacificamente mesmo, fizemos tudo para que os nossos filhos fossem sadios. Perfeito. Nesse aspecto. E são adultos. Eu tenho uma filha que tem 3 filhos, né? E nós procuramos até hoje, conviver harmonicamente e não deixamos de passar um Natal se não for juntos, com a presença dos nossos filhos. Que maravilha. Então, dói de vez em quando? Dói, porque é uma separação de um casal. Mas não pode se sobrepor à educação dos filhos, ao bem-estar dos filhos e à saúde mental dos filhos. Para quem não sabe disso e para quem não se propõe a isso, vai aqui uma dica.
Os nossos dias hoje estão muito difíceis. E para o seu filhinho cair numa droga, É um é um segundo. segundo e você sabe disso e eu também. Não, porque ele fica nesse jogo, stick e puxa, Exatamente. o garoto cresce de uma forma meio confusa e acaba fazendo merda. Lógico, E aí depois como é que você vai recuperar esse garoto? lógico, porque não sabe para onde Aí ir, tem que entendeu? puxar ele pra Não tem a você. figura paterna, não tem a figura materna, a figura materna não quer que o paterno veja, ou às vezes o paterno toma o filho para si, e também existe essa coisa do abandono afetivo da mãe, entendeu? Então, assim, tenham maturidade, e eu falo isso de cadeira aqui, e tenham maturidade para cuidar dos seus filhos. Eles não têm culpa da incompetência do pai e da mãe. Na verdade, eu vou resumir para a senhora. A sabedoria tem que ser maior do que o orgulho. Sem dúvida, sem dúvida. Se não existir sabedoria, acabou, a relação, a vida tem que seguir, e é só olhar para o sol, tá cheio de gente na rua, gente bonita, gente livre, que pode ter uma oportunidade nova, assim como eu tive. Eu tenho certeza que as pessoas que têm sabedoria vão ter oportunidade de ter os seus caminhos abertos, né, A doutor? sua dor, a dor do pai e da mãe que desconta no filho, que desconta mesmo no filho, vai ser muito maior mais tarde. A gente, quando criou esse Podman na área, a gente fez uma alusão ao Pac-Man, que é um joguinho, Sim, e se a senhora entender a história, por que Podman, né? É sobre. aliás, um nome muito feliz, eu adorei, A senhora gostou? muito. E esse programa a gente vai abordar, de acordo com o crescimento desse programa, as pessoas que são injustiçadas. A senhora já foi injustiçada alguma vez na vida? Várias vezes. A senhora poderia contar algum fato que foi injusto na sua vida? Claro, o dia que eu apanhei de PM, A senhora, como é que é isso? o dia que eu apanhei de policiais militares dentro de uma delegacia, sendo corregedora da Justiça Militar. E com- Vou falar mais, o autor acobertado pelo comandante, né? Pelo comandante, não geral, pelo comandante da tropa, pelo comandante da companhia, uma coisa horrível, horrível, isso está nos jornais, não é segredo para ninguém, e foi um inquérito absolutamente engendrado, onde eu tive uma torção de joelho, fiquei 6 semanas com uma torção de joelho, não respeitaram o meu trabalho, assim como não respeitaram o meu cargo, assim como não me respeitaram como mulher e como pessoa. Simples assim. E essa situação, ela terminou como? Terminou com um inquérito arquivado pelo meu colega, Arquivado? dentro da Justiça Militar, arquivado pelo meu E colega. nada aconteceu com os policiais militares? Nada aconteceu com os policiais militares. Mas a senhora vê, isso foi quando? Em 2006, A senhora vê, em 2006, um promotor de justiça agredido pela polícia militar. corregedora da Justiça Militar, o meu cargo era lá. Eu fui à delegacia, ao 23º Distrito Policial, para dar notícia de um rádio Nextel que a minha filha tinha sido roubada. Roubada. Não foi furto, roubada. E cheguei lá, e todo mundo vai falar assim, a história é mal contada, o pior é que não é. Cheguei lá, era jogo do Brasil com o Japão. Não tinha ninguém na delegacia. Eu estava com o carro do meu ex-marido, tá vendo? Como eu me dava bem com o meu ex-marido, como eu me dou bem. E eu estacionei o carro, pedi para estacionar o carro ali na companhia militar. Nossa. Não era nem companhia militar, ali dentro do 23º, porque o carro não era meu. E pedi para estacionar lá dentro, o que me foi negado. E aí eu perguntei para soldado que veio me atender se eu poderia estacionar em algum lugar. Quer dizer, nem deveria ter pedido. Vamos começar daí. Né? Vazia a delegacia, porque era jogo, não tinha mais ninguém. Só tinha um delegado plantonista, cujo nome, infelizmente, eu não me lembro, mas um dia eu vou me lembrar. E aí, eu perguntei se eu poderia pôr. Ela falou alguma coisa, assim, que na verdade, depois eu vi que era para colocar na base, não sei o que lá. E nisso chega o sargento, pega. Aí eu falei, ainda falei para ela, mas nem sendo promotora de justiça,
Não disse de onde eu era. Fui nem sendo promotora de justiça. Não pode, não sei o quê. Nisso vem o sargento e fala assim, cadê a sua funcional? Eu gentilmente forneci minha funcional e ele sumiu com a minha funcional. E daí em diante foi um terror, porque aí eu deixei o carro, ali em frente era Ferro Velho, né, da delegacia, que você sabe que tem aquele lugar. Sim. Não coloquei na área da PM e entrei na delegacia para fazer o boletim de ocorrência com a minha filha, que nessa época já era casada e tinha uma bebê de 1 mês. Você conheceu também, Sim. que hoje já é uma moça. E eles acabaram. 5 minutos depois, chega um investigador de polícia enlouquecido lá dentro e fala assim: de quem é o carro X? Eu falei: é meu. Você tira imediatamente, porque aqui só pode funcionários e policiais militares. Nossa, eu tô chocado, sabe por quê? Porque a senhora gosta tanto de polícia. A Eu senhora sempre defende tanto sempre polícia. defendi e vou defender até a Eu morte. agradeço a senhora E defendo até a morte. desabafar essa situação que é muito, muito constrangedora. Essa situação é pública, foi publicada em jornal, porque foi um absurdo do absurdo. A gente tem medo do que está acontecendo na sociedade. Se isso aí aconteceu Comigo dentro com de a uma senhora delegacia. sendo corregedora... Eu não falei que eu era. Depois eles foram saber, porque em nenhum momento eu falei que eu era. Mas enfim, o sargento sumiu com a minha funcional. Esse indivíduo que é investigador de polícia, que eu também não lembro o nome, mas lembrarei, porque os autos estão devidamente guardados na minha casa. É que de vez em quando eu esqueço, mas se eu lembrasse eu falaria aqui o nome dos dois. Mandou eu tirar o carro, eu tirei. Nisso chega um delegado de polícia, onde eu falo e falei: olha, eu ia fazer um BO de ocorrência, eu vou ter que fazer 2, que é exatamente a subtração, entre aspas, que não foi subtração, da minha funcional, né? Porque a minha funcional sumiu. Bom, nisso, o cara pede para eu descer para tirar o carro e eu saí a pé por aquela escadaria que tem ao lado da delegacia, porque o carro estava no pátio. Quando eu desço, vem um outro soldado que tinha feições nipônicas e um indivíduo que estava paisana, enorme. E esse indivíduo me pega no braço. Não, primeiro ele me chamou, não vou dizer o nome, só não choquei, né? Agora você vai embora, né? Ele falou 3 vezes. Na terceira eu voltei. Eu voltei e falei para ele: olha, eu já estou devidamente identificada. Então você não se refira a mim desta forma. Ele me pegou pelo braço, me chacoalhou e me deu uma rasteira. Obviamente eu caí, me machuquei, né? Entrei na delegacia novamente, expliquei o que estava acontecendo, telefonei para... existe um policial, um oficial que fica de ronda por todas as companhias. Liguei porque eu queria o comandante da área ali, porque ali já tinha parado, o negócio já tinha se cedido ao máximo. Não era comigo, promotora, era com um ser humano. Veio uma tenente, que hoje ainda deve estar na ativa, e disse para mim que se eu quisesse reaver a minha carteira funcional, eu que procurasse nos achados e perdidos. Aí chamei a corregedoria. E cada vez foi piorando, porque cada um que vinha encobriu o outro, cada um que vinha encobriu o outro, cada um que vinha encobriu o outro. Corporativismo. Até a hora que eu chamei um juiz da Justiça Militar, que é o Holt, que é uma pessoa que eu estimo profundamente, e que, ao final, eles resolveram fazer com que o Holt obviamente, não conseguia fazer o meio de campo ali do que estava acontecendo, e aí chegou o comandante realmente da área. Naquela época, comandante do 23º Batalhão. Não me deixou fazer o reconhecimento pessoal dos soldados, me deu um álbum velho, com umas fotos antiquíssimas, que óbvio que eu não reconheceria ninguém. E nessa situação, apresentaram um indivíduo como autor, depois, que jamais seria o autor da porrada que eu tomei.
Porque era um homem muito bonito. E eu lembraria dele facilmente. E do meu algoz, eu também lembraria facilmente. Então, quer dizer, veio uma pessoa que não era a culpada, possivelmente um soldado, que assumiu por alguém que estava lá. Detalhe, neste dia, estavam fazendo churrasco na companhia e com certeza havia bebida alcoólica. Se não outra coisa. A senhora sabe que esse programa foi criado em cima até disso, né? De a gente buscar justiça para quem foi injustiçado, né? Mas um relato da senhora, assim, para mim, eu fiquei chocado. Porque imagina quem está assistindo o programa, quer dizer, a sociedade já se sente refém, né? Em tudo que está acontecendo no Brasil e cada vez pior. Alexandre, o que você tem a dizer disso? Doutor, eu estou estarrecido com a história. Pois é. Beira loucura. Beira loucura, e por isso mesmo que a gente tem que, eu como promotora de justiça, tenho que tomar muito cuidado em relação aos processos que passam pelas minhas mãos, porque nem sempre o que está relatado é o verdadeiro. Simples assim. Muito bem, muito bem. Vamos lá, Tobia. Doutora, eu vou dar uma continuidade aqui no tema, que é de interesse dos meus seguidores, mandaram para a senhora responder. Durante a minha tentativa, né, de candidatura a vereador para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, eu fiz um grupo de WhatsApp que ele foi tomando uma proporção muito grande e chegou um pouco mais de 5.000 números, aonde ao final da campanha, um dia antes, eu e a minha retaguarda contabilizamos mais de 2.103 casos de denúncias falsas por todo o Brasil. Eu pergunto, de maneira muito simples, a doutora acredita na subnotificação de crime na violência contra o homem? Claro. Claro que acredito. Uhum. A função primordial do promotor de justiça não é acatar tudo que está no papel. Perfeito. É o contrário. Eu acho que o promotor de justiça, óbvio, quando a autoridade policial faz um boletim de ocorrência, quando a autoridade lavra, né, um boletim de ocorrência, quando o investigador diligencia, enfim, médico legista dá lá o seu laudo, tudo isso nós temos a responsabilidade de analisar e dizer que todos têm responsabilidade administrativa, assim como eu. Nós não escrevemos impunemente. Agora, o promotor de justiça, e isso que é lindo na minha carreira, não está destrito ao que o papel traz, de forma alguma. Nós temos e somos obrigados, como fiscais da lei, a procurar a verdade. Enquanto eu ou qualquer colega não se convence de que aquilo aconteceu, nós temos que nos posicionar de tal modo que a verdade apareça. Perfeito. Aparece sempre? Nem sempre. Mas quando nós temos alguma dúvida, nós não podemos titubear nessa dúvida. Perfeito. A gente não pode impor às pessoas crimes que elas não cometeram. Perfeito. Isso é lei. Isso é princípio para um promotor de justiça não ser bem-sucedido na carreira, mas ser um promotor de justiça. Eu não sou obrigada a concordar com meu colega, já cansei de ver e de dar pareceres onde eu sou contrária ao que decidiu o promotor de justiça em primeiro grau. Não sou obrigada, quando faço sustentação oral no tribunal, pegar o parecer do colega e dizer assim, tá ótimo esse parecer. Não, se eu não concordar, eu vou lá, sustento exatamente aquilo que eu acho. Essa é a beleza de ser promotor. Você é independente e tem que prezar por essa independência. Legal, muito obrigado. Doutor, deixa eu só emendar aqui, eu passo a bola para você. Doutor, não, tranquilo. Houve aqui, a justiça entendeu que a mulher fez uma falsa comunicação de crime. Para quem está em casa nos assistindo, ela, se condenada for, ela responde pelo artigo 339, pelo artigo 340. Fala só um pouquinho para o pessoal em casa saber o que acontece quando há uma falsa comunicação de crime. Quando há uma falsa denunciação de crime, nós processamos mesmo, porque ela movimentou todo o Estado, né, desnecessariamente. Okay. Isso é um crime contra o Estado, contra a administração pública. Perfeito. E realmente não é um crime simplesinho, pelo contrário. Eu acho que é um exemplo que tem que ser dado a quem comete delito dessa natureza. Perfeito. Não acho que vai ficar impune, porque nem
nem denúncia falsa a gente deixa de apurar, né? Perfeito. Desculpe, anônima. Ok. Então, nem isso a gente deixa de apurar. Mas se for falsa, com certeza, a gente apura quem denunciou, né? Perfeito. No fundo é isso. É um crime muito sério. Mais do que esse, nós temos um outro que é mais sério ainda, que é a denunciação caluniosa. Perfeito. E aí nós temos outro crime, né? A falsa comunicação de crime combinado com a denunciação caluniosa. Perfeito. E mais, a vítima tem o direito de ingressar com uma queixa-crime, né? Por conta da denunciação caluniosa, exatamente por crime de calúnia. Então, na verdade, nós temos aí três crimes. Um na esfera privada, que é a queixa-crime, por causa da calúnia. Perfeito. E os outros dois na esfera da responsabilidade do Ministério Público, que é exatamente de processar os falsos comunicadores ou aqueles que fazem a denunciação caluniosa. Deixa eu explicar uma coisa que é muito importante. Isso não significa que quando você absolve, você arquiva o inquérito da pessoa por falta de provas, exista a denunciação caluniosa, existe a calúnia. Muito interessante. Entendeu? Uhum. A gente pode não tem provas suficientes. Tá. Não é que não é o autor. As provas não são boas a ponto de o Ministério Público oferecer uma denúncia. Quando acontecem esses casos, nós colocamos o arquivamento sem a responsabilização daquele que fez a denúncia. Perfeito. É diferente. Perfeito. Muito obrigado pela explicação. Vai lá, Tobias. Eu fico prestando atenção, né, doutora? Porque, na verdade, logicamente que a gente quer focar no injustiçado. Obviamente que o Alexandre se sente 100% injustiçado. E olha o que ele vai passar ainda, segundo as suas informações. Vai passar muita então coisa. Ele vai ter que ter muita paciência, vai ter que ter muita resiliência, vai ter que ter muita sabedoria. E além de tudo, ele vai ter que ajudar e orientar e passar por cima disso pessoas que são injustiçadas, porque a gente está com essa ideia de poder, com o crescimento disso, uma pessoa que vem aqui dar o seu relato, e se a gente tiver condições, a gente vai direcionar, vai ajudar aquela pessoa, não é isso? Eu acho muito digno. Sim, a gente... É um podcast com uma finalidade objetiva. Sobre a dor, eu acho excelente. Sobre a dor. Durante a campanha, com a ajuda aí da minha equipe, do Cauê, da Cláudia, nós fizemos um portal de acolhimento, o alexandrebelocorrea.com.br, que é o quê? Foi escrito pela doutora Fernanda Trípode, que é um manual de sobrevivência para o pai que passou a denunciação caluniosa e alienação parental. Por quê? Para que ele saiba e não tome nenhuma atitude precipitada. De forma né, doutor? É o não reagir a uma agressão, é o não devolver uma agressão, é o não devolver um xingamento, é não devolver uma mensagem brusca. Se a genitora optou por esse caminho, ela vai optar sozinha. O genitor, sobre nenhuma hipótese, deve dar qualquer ordem de contrapartida no ataque. A senhora concorda? Nenhum dos cônjuges, nenhum dos namorados, né, tem que dar contrapartida de nada. Sim. Né? Claro que quando a gente tem filhos, a responsabilidade é muito maior. Então, é como eu disse, eu tenho aí 30 e poucos anos de separação, né? Eu tenho filhos de 40 anos e na minha casa não entra nada disso. Nunca existiu isso e não pode existir. Não se admite isso. Se a pessoa não estiver preparada psicologicamente para uma separação, prepare-se psicologicamente para uma separação. Que ela vai acontecer. Né? Sim. E prepare-se de tal modo que não haja ódio e que não haja vingança. Eu estou falando isso até como cristã, tá? Perfeito. Porque eu sou cristã. Então, Netinho também é. Somos, com certeza. Então, entendeu? O teu âmbito de crescimento espiritual é outro. É o bem-estar do próximo. Isso é uma... Eu acho que a pessoa que tem uma evolução espiritual, ela vê diferente. Não adianta você ficar amarrado naquilo que está estragando sua vida. Você tem que dar um passo para frente. Eu sei que é muito difícil. Eu acho que o que o meu parceiro aqui está passando é algo inacreditável. De ele estar em pé aqui e ainda topar fazer um programa. E eu tenho certeza que ele vai dar volta nessa história. Eu estou do lado dele para o que deve O Alexandre, antes da gente começar, falou assim: a senhora falou mal de mim. Não, falei a verdade. Okay? Né? E eu vim morrendo de medo da senhora. Não fui. Naquele momento, foi exatamente da forma que eu vi.
Então, eu vou abordar Não, isso. calma. Eu vou abordar isso. Neste momento, eu não posso me manifestar em relação ao caso especificamente dele, Sim. porque o meu cargo é público, porque eu exerço uma função pública e não posso ser irresponsável. Se eu Sim. fosse advogada, eu poderia falar, mas infelizmente Mas eu posso falar em cima, sabe do quê? De que a mídia massacra e depois a pessoa que foi massacrada ela é injustiçada, porque lá na frente as pessoas não costumam, você que tá vendo a gente aqui, tem que esperar o trânsito julgado de qualquer processo antes de você condenar e prender alguém. Eu não estou defendendo o Alexandre, não. Eu estou defendendo qualquer pessoa que está passando por qualquer tipo de processo. Então, sem o término do trânsito julgado, você não pode falar ele é culpado, ele é inocente. Tem que aguardar o término dessa. Não é assim que funciona, doutora? Não é assim que seria, que deveria ser? eu só discordo de A uma senhora já coisa. está vendo de outro jeito também. Senão a senhora não teria nem aceitado o convite. Não, eu aceitei o convite. Eu vou dizer porque eu aceitei o convite. Primeiro, porque é você. E para mim é uma honra estar aqui abrindo, né? Obrigado, doutora. Obrigado. Fico embadecido. Podendo vir em primeira mão ao seu programa. Segundo, eu te falei quando nós nos encontramos. Eu vou, mas daqui para frente eu me dou por suspeita se eu pegar um processo dele. Exatamente. Eu te avisei. É verdade. Não é? É verdade. Eu falei, daqui para frente eu vou. E vou com dignidade, viu, Alexandre? Vou com dignidade porque você merece ser tratado com dignidade. Muito obrigado. Porque quando eu sou grossa mesmo. Sim. Né? Enfim. E não alisa. Mas é uma situação indefinida nesse momento. Exatamente tá? isso. Então é uma situação indefinida. Eu só não concordo com uma coisa, quando você fala que tem que esperar o trânsito julgado para prender. Não. Tem muitos casos que a gente tem que prender antes, para ver se aprende. Se a pessoa presa. Não, eu digo em relação a condenar a pessoa antes de ela. É isso que eu estou dizendo. Nós sabemos, e eu mesma faço isso, que a mídia condena. E muitas das vezes, quando eu vejo a injustiça saltando aos olhos, eu uso a mídia mesmo, no bom sentido. Quando me convidam, eu vou falar exatamente o que eu penso. Mas e a mídia negativa, doutora? Essa que é a que dá mais views hoje na internet, é você arrumar confusão e falar mal de alguém. Netinho, hoje é impossível se controlar. É impossível. É impossível você controlar a mídia do bem ou do mal. Você não consegue controlar. Vamos dar um refresco? Vamos. Primeiro eu quero agradecer o meu chefe que está aí, Robertinho, com a esposa Denise. Eu vou aos poucos até o final do programa. Tá. O meu sogro, com a minha esposa que está aí, que está fazendo 49 anos. Hoje nós estamos comemorando a estreia do programa. Beijo, amor. E o Mateuzinho, que está também aí, veio prestigiar a gente. Agora eu vou falar, sabe do quê? moncoqueprime.com.br. Moncoque Prime. Você vai ficar com inveja agora do presente que a doutora Eliana Passarelli vai ganhar. Olha esse presente, ó. Tá dando para enquadrar aí? Eu vou fazer você ficar com inveja. Se você entrar agora, você vai ter 40% de desconto. Entra lá no QR Code moncoqueprime.com.br. Eu vou abrir aqui, eu vou pedir permissão para a senhora. Quer dar para mim? Olha aqui, ó. Olha, se eu fosse você, eu não abriria agora, pelo seguinte, que eu sei que tem faca aí, eu sou perigosa. Ai, meu Deus do céu. Olha isso daqui, gente. Lindíssimo. Dá uma olhada nisso aqui. Maravilhoso. Olha Obrigada, que presente Moncoque. maravilhoso. Maravilhoso. O Fard tá aí. O Rodrigão, a família toda, o Mateuzinho. Presente para a senhora. Muito obrigada. Do nosso patrocinador. E posso falar? Adoro o Alexandre Zafir, que está aí. Esse é o Luciano, doutora. É o Luciano. Alexandre. Ó. O Luciano é um querido amigo, filho da Beth, Isso. que eu chamo de primeira dama, porque realmente é uma primeira dama. E também amiga querida. Amei. Mandar um abraço pro Tiago Nascimento, pro Josué, pro Paulo Barbosa. O Tiago tá aqui prestigiando a gente, é o vice-presidente do Avante de São Paulo, um partido importantíssimo político. Minha mãe também, que tá aí, minha mãe Maria Amélia, amor da minha vida. Kaique, meu irmão, a Patrícia, a namorada do meu irmão, pessoa maravilhosa também. Aniversário da minha mãe, domingo. E aqui comemorar, ó. Dia 3 é o da minha mãe, dia 7 é do meu amigo Alexandre Correia, vai fazer aniversário.
Eu quero saber onde vai ser a festa, hein, irmão? Vai se apresentando o programa. Hã? Vai apresentando o programa. Vai ser dia 7. Vai ser dia quinta, é de quinta-feira. Não, então vai ter outro babado aqui. Porque tá lotado aí. Daqui a pouco eu vou mostrar com as Eu não câmeras. ando muito popular, viu, Tobias? Vamos deixar como Mas tá. eu vou fazer você virar popular de Eu novo. não ando muito popular. E esse presente foi providente, porque dia 23 de outubro, a nossa querida doutora Eliana Passarelli fez aniversário também e já está ganhando um grande presente da Só não Moncoc. fala a idade, né? Não vou falar a idade nunca, nunca. Eu sei, mas eu não vou contar. Você já preparou uma nova pergunta para a doutora? Eu absolutamente vim mais do que preparado. Então E o manda medo bala. de errar. Doutora, por gentileza, há uma grande dúvida de todas as pessoas que me seguem, estão sobre os que estão na dor, né? Porque a gente vê muita mãe de menino apavorada, principalmente mãe de menino de 18 anos. Meu Deus, o meu filho, agora não, a lei da importunação, do não é não. Então eu vejo dessa mãe, essa mãe de 40 e pouco, que o filho de 18, elas estão em pânico. Eu pergunto de maneira muito, muito direta e simples. Aonde pode-se achar dados verdadeiros sobre a violência doméstica contra a mulher? Aonde a pessoa encontra? Porque ninguém sabe aonde buscar esses dados. Nós temos, eu não vou Por conseguir, gentileza. eu fico devendo Perfeito. o nome. Tá, Mas existe um estudo, ok. uma pesquisa muito séria que fala dos dados de violência doméstica. Perfeito. Explicar aqui que violência doméstica não é só de casais, é filho contra mãe, é neto contra avô, enfim, nós temos todos os tipos de violência doméstica que se possa ter num âmbito doméstico mesmo, no âmbito familiar. Que não precisa morar junto, tá, gente? É namorado com namorada. Perfeito. Nós temos esses dados até são muito trazidos a nós quando sai o relatório de violência. São trazidos até por uma procuradora de justiça que atua muito na violência doméstica, brilhantemente, que é a doutora Nathalie. Perfeito. Então, ela faz essa atualização para a gente. Eu só não vou lembrar. Depois a gente solta para o pessoal. Mas há um lugar onde se buscar essa informação. Sim, Perfeito. sim. Já nos serve bem. Você tocou num assunto do não é não, que essas mães É um de terror, né, filhos de doutora? 18 anos, É um terror. isso é muito importante. Tá. Não existe gracinha, não faça uma gracinha em relação à coleguinha de colégio, à coleguinha de festinha. Ah, mas ela bebeu um pouquinho, ela foi grosseira, ela pode ser o que ela quiser. Mas as mães têm que orientar, os pais têm que orientar os filhos que os crimes contra os costumes, os crimes sexuais se tornaram muito pesados a partir de uma reforma penal. Antigamente a gente não ligava, a gente que eu digo, né, as pessoas não se incomodavam, as mulheres não se incomodavam tanto. Hoje elas já sabem, né, o que é dizer um não e virar um sim. Perfeito. Então, aquele beijinho roubado, aquela brincadeirinha de abraçar dentro da balada, tal, esquece. Um amigo segurar, o outro beijar. Esquece porque isso é violência. Sentar numa mesa forçado. Isto é violência. Tá. Vou no mesmo Uber que você. Não quero, mas eu vou. Não. Olha, namorados aí a gente vê isso, né? Namorados de algum tempo já assim, trocam mensagens ríspidas. E aí nós temos algumas injustiças. Trocam mensagens ríspidas pelo WhatsApp, mensagens de voz. O tom já provoca uma violência, que é a tal da violência psicológica, né? Por isso que eu falo, promotor de justiça tem obrigação, tem que ter cuidado com aquilo que denuncia, com aquilo que trazem, né, como provas, porque às vezes a pessoa está no tom da outra, né? Está no tom da namorada, entrou no tom da namorada e foi um pouco mais alterado, é violência. Tá. Você acha que isso é bom de acontecer? Não, é péssimo. É péssimo no seguinte sentido, porque aí se faz o que quer. Tá.
Tá. Então você que está em casa, por gentileza, é mãe de filho adolescente, a doutora aqui deu uma aula em pouquíssimo tempo, foi a pessoa, óbvio, só podia ser uma mulher da qualificação dela, Obrigada. de dar essa especificação sobre o não é não e o quanto grave é. Então a senhora com filho que está começando a sair numa festinha, numa baladinha, por favor, para o trecho da doutora. Não quer assistir o programa inteiro, tá tudo certo, mas para esse trecho. Eu humildemente sugiro à senhora, mãe de menino, e assista e recomende a mãe do seu coleguinha, a mãe do menino, tá? É muito importante para vocês entenderem a fragilidade que está todo esse sistema. Tá bom? Vai lá, Tobias. Alexandre Santos aqui está dizendo para a doutora Passarelli a questão que em nosso país há uma inversão dos valores sociais. Liberdade trocada por libertinagem. Então se transformou nesse caos. O que a senhora acha? Eu acho que nós perdemos a mão. Eu não vou nem entrar em política, eu vou entrar em costumes. Nós perdemos a mão. Tá? Os colégios estão abrindo mão de sua parte educacional. Eu não gosto de usar o termo cívico, mas de convivência social e de bons costumes, né? A internet tem coisas ótimas, maravilhosas, mas a internet também destrói cabecinhas. Então, eu acho que nós estamos até atrasados quando agora se estuda a possibilidade da não utilização de celular no colégio. Perfeito. Né? Não utilização de celular não só no colégio. Né? Os colégios devem ser mais disciplinadores. E o que eu vejo hoje na educação, e aí vocês vão dizer, como você é metida? Não, sou professora há 43 anos, então eu posso ser metida, né, nesse aspecto universitário. É que a gente tem que se colocar mais, inclusive como autoridade de professor. Agora, ele tem razão. Quando ele fala em libertinagem, o nosso país é campeão em besterol, em admitir coisas libertinas, né? E acho o Código Penal muito fraco. No fundo, é isso que eu acho. Perfeito. Vai lá, Tobias. O pessoal está falando aqui que a senhora falou do lado da mulher, né? E a mulher que se altera? A mulher que bebe, a mulher que vai para cima do homem, a mulher que incide uma agressão. Cadê a proteção do homem? Não tem. O homem está desprotegido no Brasil ou no mundo, né? Completamente. O que eu acho que tem que ser feito? Primeiro, o cara sábio é assim, sai fora. Começou a beber a mais, mas nem leva para casa, por favor. Olha, eu vou te dizer um caso que está acontecendo hoje. Está acontecendo. Não posso julgar, mas está acontecendo. Estudantes de medicina, onde a estudante de medicina bebeu a mais e resolveu ir ao apartamento do rapaz, que mora no mesmo prédio, porque eles moram meio que numa república. Conclusão, esta moça bêbada entra no apartamento dele, vomita no apartamento dele, ele é estudante junto com ela, colegas, portanto, coloca ela no chuveiro, dá um banho nela e isso vira um estupro. Ui! E aí? Mas está acontecendo isso direto, hein, doutora? Então, e aí? Acontece isso direto. Então, é o seguinte, bateu na sua porta, quis entrar no seu carro, não. Chama o Uber, manda levar. Você quer ser cavalheiro? Então, bota no Uber, leva. Não caia nessa, porque realmente não existe proteção para o homem. Por melhor que sejam as suas intenções, a hora que cai na inversão, né, digamos assim, que a prova, entre aspas, não se consegue fazer essa prova, e é o seguinte, viu? Filma mesmo. Eu vou falar para a senhora também, viu? Filma mesmo. As mulheres modernas de hoje, elas sabem exatamente o que elas querem. Elas não querem trabalhar. Elas querem encontrar alguém que pague as suas contas. Está acontecendo muito. Eu não vou generalizar, mas a gente que acompanha... Não, eu não posso generalizar, porque eu vou falar que são todas. Nunca. Eu não posso falar isso. Mas a gente que conhece, a gente está sempre em pontos, a gente observa o que está acontecendo com a sociedade. Vocês, homens, fiquem espertos, que a mulherada... fica ligeiro, conhece primeiro, vai devagar, vai na boa,
Não vai com muita sede ao pote, não, você vai arrumar problema. Tá bom. E eu acho que tem uma forma de se proteger também, que não é Por que o homem pode se proteger? boletim de ocorrência. Se a mulher bate, ele é vítima. Mas Boletim, a gente você sabe melhor que eu, boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e tá acabado. é isso. Lógico, Doutora, eu preciso também agradecer a Carla Fiore. querida. A Carla Fiore que nos proporcionou toda essa operacional aqui com os convidados. No final do programa, nós vamos fazer uma coisa diferenciada. Nós vamos mostrar todos os convidados aí, ó. Tá todo mundo curtindo, assistindo ao vivo aí. Dá um berro aí, galera. Cadê? Ninguém grita aí? Cadê? Ô, Todo mundo educado, porque pediram tá todo mundo silêncio. escondidinho ali. Vai, gente. Grita. Ô, Vitão, dá um berro aí, pô. Tá sem moral, viu? Mas Tá sem moral. é porque tem um delay. Doutor, eu Ah, falo tá. aqui, Então eles vão gritar até chegar errado. o delay lá, eu já tô aprendendo, tô ficando esperto com o podcast, viu? Vamos lá. Vamos lá, Alexandre. Doutora, deixa eu trazer aqui uma dor, de novo, desse grupo de mais de 5.000 pessoas aí que eu recrutei. Todos, sem exceção, homens, vítimas de denunciação caluniosa, têm pavor da Defensoria Pública. Não se sentem defendidos, não se sentem protegidos, julgam as defensoras, principalmente, como feministas extremistas. Olha lá, não falei? Atrasado. Olha o delay. Obrigado, gente. Eu Ele falou que eu retiro. tava sem moral. Desculpa, o Tobias tem muita moral. Eu estava preocupado já, viu? Uma coisa sou eu, outra coisa é ele. Então, uma reclamação generalizada, doutora, uma coisa muito triste, porque é o homem de baixa renda. Qual a consideração da senhora em relação a esse tema? Olha, eu vou falar uma coisa. Se eu cometer algum crime, eu quero ser defendida pela Defensoria Pública. Tá. A senhora é mulher, né? Eu sou. Não, Então, mas Você tá falando dos homens que ficam... não, mas eu vou dizer para vocês o seguinte: a melhor defesa que tem, sem dúvida, é a Defensoria Pública. Tem duas coisas: os defensores públicos e os defensores dativos. São coisas diferentes. Defensores públicos e os... Defensores dativos, que são Dativos. aqueles que o Estado paga para fazer a defesa. Quando existe o defensor dativo e ele não é eficiente, porque ele vai receber de qualquer jeito ao final do processo, comunica ao juiz, Tá. comunica a própria Defensoria Pública, de fato, defensores públicos concursados, porque eles vão, né, de alguma forma, tomar Perfeito. uma atitude, olhar o processo, ver como é que está, ver qual é a qualidade do defensor que está ali, qual é o empenho do defensor que está ali, que é o defensor dativo. Agora, eu não posso falar dos defensores públicos, porque eu acho eles extremamente aguerridos. Tá. Para mim, são os melhores advogados, entre aspas, né, que nós temos em matéria de defesa. Tá. E dão trabalho, tá? Certo. Para o Ministério Público eles dão trabalho, são Ok. ótimos. Ok, então, na verdade, se houver algum problema, pode estar nesse dativo. Pode estar eu acredito que possa Tá. estar no dativo, Uhum. que é nomeado Tá. normalmente, não pelo juiz. Se tem Não é defensoria, concursado, né, doutora? não é. Ele É um não é advogado que é nomeado. Ah, ele não é concursado. Não Ele é Esse concursado. dativo, ele não é nomeado, ele é Não, concursado. ele é- Tá. não. Não concursado, ele é nomeado. E Perfeito. ele é nomeado. Perfeito. Normalmente era nomeado, há muitos anos atrás, pelo próprio promotor de justiça. Perfeito. Né, que tinha uma lista da OAB, que a OAB fornecia, Uhum. e você ia seguindo uma lista no atendimento ao público. Depois, nós passamos a ter a nomeação pelos defensores públicos, Perfeito. porque nada mais óbvio, né? O defensor público nomear, Uhum. porque não dá conta dos processos na comarca, Uhum. então nomeia advogados que estão Uhum. inscritos na OAB para defensores dativos. Legal. Qual é a diferença? Que esses defensores dativos, muitas vezes excelentes, conheço inúmeros advogados que são excelentes e combativos também na defensoria dativa. Alguns inexperientes. Então, quando houver qualquer tipo de problema, e seja um defensor de natureza pública, mas dativo, Uhum. o ideal é que se converse com o defensor público e que nomeou, e que se converse com o juiz Tá.
para que outras providências sejam tomadas. Então, pessoal, mais uma vez, doutor aqui derramando seu conhecimento dessa dúvida que vocês que me seguem, que está todo mundo aí reclamando da defensoria. Então, por favor, de novo, assiste com calma, procure entender o que a doutora falou, tá? E procure seu direito, tá bom? Vamos lá, Tobias. Você tem que dar satisfação para esses 5 mil homens que estão clamando justiça, né, Alexandre? Deixa eu te falar que são mais mulheres do que homens. Você sabe onde está o outro problema? A segunda esposa do homem vítima de denunciação caluniosa. A segunda esposa, ela não tem paz de tanto que a primeira esposa, a ex, atormenta a vida do cidadão. A grande maioria é essa segunda esposa. Mas também nós temos os segundos maridos, né, das mulheres que foram vítimas de violência. Isso acontece também. Tá. No fundo é assim, né? Uma relação conflituosa, eu não vejo como não haver atrito, entendeu? Um dos dois tem que colocar a mão na cabeça, eu digo assim, né? E deixar a pessoa falando sozinha. No fundo é isso, né? Tá. Tem que ter muita força para fazer isso, doutor. Não é tão simples assim, né? Não, tem que ter. Agora, cuidado com os vingativos. Porque eles existem, tanto mulheres quanto homens. Perfeito. Né? Legal. Alexandre, eu vou pedir para você... Psicopatas mais ainda. Perfeito. Vou pedir para você olhar naquela câmera e mandar um beijo para Pierre Angeli. Falou que ela é sua fã e está assistindo o programa. É irmã da esposa do meu irmão. Olá, Pierre Angeli. Olá, Pierre. Obrigado, um abraço. Valeu. Agradecer também a presença do Vitor, da Flavinha Cheirosa. Agradecer a nossa produção, Claudinha, Cauê. Sem vocês isso não teria acontecido, né, Alexandre? E o pessoal da Moncoque que está em peso aí, o Alfredão, o Felipe. Hoje eu falei, o Ricardinho que chegou no final. Queria agradecer a presença de todos. Daqui a pouquinho, ó, já estamos quase no final, falta 10 minutos de programa. Então vamos formular uma pergunta. Eu queria que vocês viessem aqui no chat e fizessem alguma pergunta para a doutora Eliana Passarelli e fosse providente para esse programa aqui de estreia que está sendo maravilhoso, com tanta gente olhando pra gente aqui, a gente tá até assustado, né? Posso fazer uma última para a doutora? Manda bala! Até quero responder uma que está aqui, dizendo que eu defendo as defensoras públicas. Primeiro que não é só defensoras públicas, são Deixa eu defensoras. falar o nome da pessoa, doutora. Não, nem vou falar. Mas o segundo é o seguinte, porque eu sou mulher. Desculpe, eu não sou feminista, viu? Isso é uma coisa que eu defendo, a justiça como um todo, tanto homem quanto mulher. E não sou fã de carteirinha também de mulher que acha que pode tudo. Doutora, deixa eu fazer uma colocação. Durante esse período de campanha, eu percebi que não havia essa situação de irem às escolas municipais, identificarem as crianças que estão sendo vítimas de alienação, chamar o pai e a mãe à mesa para uma conversa sem julgar ninguém e se promover com esses pais já divorciados o diálogo para que essa criança atenue o sofrimento dessa criança ou se cesse o sofrimento dessa criança. A senhora acha essa ideia uma coisa muito lunática da minha parte ou a senhora acha que isso funcionaria? Olha, vamos voltar lá no começo da conversa. Tá. Quando eu digo que a mulher fica no meio do caminho, Perfeito. e que as vítimas secundárias também ficam no meio do caminho, Perfeito. você tem que fazer esse acolhimento, que não é assistencialismo, que é um direito dessas mulheres e desses filhos do começo ao fim. Tá. Psicológico, financeiro, e depois eu até quero falar de 2 programas que eu tive a honra de coordenar Por favor. na Secretaria de Justiça, que são programas que estão aí para as pessoas se utilizarem deles. Então, o bom diretor de escola, o bom professor de escola fará isso naturalmente, sem imposição. Quero aqui falar de uma professora, a professora Clarice, que me convida sempre para ir às escolas estaduais fazer palestras para os adolescentes. E o que é muito legal, nessas palestras é exatamente essa possibilidade desta professora, que não sou eu, né, poder verificar os abusos que são cometidos contra os adolescentes, porque ao final sempre aparecem adolescentes para perguntar algumas coisas
que podem não ser deles, mas é com o irmão, é com a irmã. E essa professora tem todo esse cuidado. Ela é uma pessoa maravilhosa que tem esse trabalho nas escolas estaduais. Perfeito. E que eu me coloco à disposição para fazer, já fui para Guaratinguetá, fui para outras escolas aqui em São Paulo, eu vou gratuitamente, graciosamente, com o maior prazer. Porque eu acho que estes jovens, né, quando você, não é que você dá um choque de realidade, mas quando você fala das possibilidades, eles te atendem. Então eu acho que o bom e fazia isso na faculdade. Perfeito. Todos esses anos. Quer dizer, você percebe quando você tem um aluno que de alguma forma problema aparece, né, floresce. Você tem que ter esse olhar carinhoso mesmo. E quanto antes nós identificarmos essa criança alienada, né, doutora, a gente evita um problema futuro, né? Não, todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Eu queria falar de 2 programas. Sim, por favor, doutor. Por exemplo, as mulheres que são vítimas de violência doméstica, graves que eu digo assim, tentativa de homicídio, enfim, uma série de coisas. Existe um programa que se chama Provita. Provida. Provita. O Provita é um programa que as pessoas veem muito em filme americano, mas não veem, né, que nós temos um Provita brasileiro. Ok. Aqui no estado de São Paulo, comandado pelo governo do estado de São Paulo, pela Secretaria de Justiça, que é um programa seríssimo, onde se retira a vítima e sua família do convívio social, testemunha protegida mesmo. Ok. Se coloca num lugar absolutamente seguro, se coloca as crianças num local seguro e que passam a ter um outro tipo de vida. Enquanto dura o processo, enfim, essas pessoas são protegidas 24 horas por dia. Claro que tem condições. Perfeito. Né? Então, eu quero falar do Provita. Provita, perfeito. Existe o CRAVE, que é o Centro de Referência de Proteção de Atenção à Vítima, que funciona no Fórum da Barra Funda. Olha que legal. E que tem atendimento psicológico e atendimento sociológico e, por vezes, jurídico. O CRAVE funciona no Fórum da Barra Funda exatamente para cuidar destas vítimas. Tá legal. E aí nós temos homens e mulheres. Olha que bom, para ambos os sexos. Para ambos os sexos. Perfeito. Sendo vítima, esse programa foi criado há 20 anos atrás e eu tive a honra de poder, junto com o Dr. Paulo Dimas, que era o secretário de Justiça, de coordenar esses programas. Perfeito. E ele trabalha com todas as vítimas sobreviventes e com familiares de vítimas mortas em crimes graves. Então, em graves, em tentativas. Ok, então, pessoal, depois a gente... Grave tem em outras cidades. Ok, sim. Então, a gente vai deixar depois no Podman, no Instagram nosso, no Podman na área, essas 2 instituições que a doutora mencionou, tá bom? Então, se você conhece alguém que está precisando desse socorro, dessa ajuda, desse auxílio, ok? E está perdido nesse assunto, ou perdida nesse assunto para homens e mulheres, depois vocês vão lá, provavelmente tem um belíssimo site de apoio, tá bom? Então, Provita e CRAVE, tá bom? Vai lá, Tobias, só finalizar. Ambos da Secretaria de Justiça. Ambos da Secretaria de Justiça. O Celso Rick está dizendo aqui, doutor, o que a senhora acha se todas as audiências de processo serem julgadas juntamente por um magistrado homem e uma mulher juntos? Para quem não tenha... Eu não vejo essa... Porque eu não me vejo, por exemplo, julgando melhor as mulheres ou julgando melhor os homens. Será criado agora, pelo CNJ, o juiz do juiz no criminal. Então, um primeiro juiz analisa e passa a bola para segundo juiz. Mas isso não seria descredibilizar aquele que já deu aquela sentença? Sim. Não é sentença. São as decisões. Aquelas decisões. Tal. Prisão em flagrante. É mais ou menos como uma audiência de custódia. Eu não posso falar aqui porque eu ainda não estudei, né? Mas eu não vejo como um juiz e uma juíza. Eu vejo o juiz como juiz, tanto homem quanto mulher. Não, eu estava falando para você falar que o pessoal estava... É para acabar o programa já? Mas por que vocês estão mandando acabar? Eles querem fazer festa, doutor. Não, gente, por favor, vamos, por favor. Nós já vamos terminar o programa. Calma. Não, por favor, doutora, perdão, continue, doutora, não, perdão. Espera um pouquinho, ainda são 10, são 20 e 26 ainda. Acaba às 20h30. A pressão já aqui, o pessoal tá com fome, é isso? É isso para acabar o programa?
Bom, vamos fazer o seguinte, doutora. Agradecer a sua presença. Eu acho que são conversas aí que dá para esticar horas e horas, mas a gente colocou um programa de 1h30 para ser mais ou menos exato, né? E agradecer muito a sua presença. A senhora é a madrinha, é isso? Seria isso, Alexandre? Nossa, que muita honra, né? Que muita honra. Honra pra caramba, meu. A honra é minha. Que sorte a nossa. Que sorte a nossa. E eu gostaria que a senhora desse as considerações finais. E aqui a casa é sua. Quando a senhora quiser falar, fique à vontade. Isso eu sei. Bom, considerações finais. Eu não sou dona da verdade, nem quero ser dona da verdade, mas eu tenho os meus princípios e as minhas convicções. Não abro mão para quem quer que seja. Essa que é a real. Então aqui você pode xingar, pode falar o que você quiser, porque eu sou uma pessoa pública e acho que a publicidade, né, o fato de ser público merece coisas boas e coisas ruins. Perfeito. E me coloco à disposição. Uhum. Falar óbvio, para a população que eu me coloco à disposição em nome do Ministério Público do Estado de São Paulo. Todo mundo me acha dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo, atendo ordinariamente todas as pessoas e dizer que é uma honra estar aqui, né? Poder, entre aspas, inaugurar esse novo podcast, e já sei que será de absoluta necessidade e utilidade. Não tenho o menor pudor em falar isso, porque eu acho que é mesmo. Muito obrigado pela aula que a senhora deu, viu, doutora? Obrigada. Muito, depois eu vou recomendar a minha rede social, porque solucionou muita dúvida que até hoje não conseguiram explicar de maneira clara o tamanho do risco. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Você que está aí, por favor, se inscreva, recomende o nosso canal. Muito obrigado ao nosso patrocinador Moncoc. Vocês têm que entrar depois, eu vou botar na minha rede social, a Moncoc, vocês vão ver o que são produtos de qualidade, de primeira linha, vocês não vão se arrepender. E vamos lá, Tobias, obrigado, parabéns pra gente. É o seguinte, eu vou fazer uma finalização diferente aí, ó. Eu vou vir para essa câmera porque a gente tem que mostrar a galera que está prestigiando aqui, ó. Verdade. Abre a câmera aí para mostrar todo mundo. Queria agradecer a presença de cada um, de coração, e que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão torcendo pelo Podman na área. Então, manda bala, vocês falam o que vocês quiserem aí, gente. Obrigado, gente. Um beijo no coração de vocês. Até a semana que vem, no mesmo horário. Valeu!